quem vai precisar fazer a declaração do imposto de renda nesse ano de 2024? Atenção todos que estão assistindo esse vídeo. O imposto de renda desse ano teve mudanças para quem vai declarar e pegou de surpresa aí até mesmo quem estava isento de pagar o leão. Por isso, é muito importante você prestar atenção nas informações que eu vou lhe passar nessa apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline e você está no canal Informação Pública. Muito bem, todos os anos milhões de brasileiros precisam informar à Receita Federal toda a renda, bens e investimentos que acumularam aí ao longo dos 12 meses do ano anterior. Então, é com a declaração do imposto de renda, pessoal, que a Receita consegue aí acompanhar a evolução do seu patrimônio e verificar aí se você pagou imposto a mais ou a menos no período. Pois bem, então nessa época de atualizar as contas com o fisco, muita gente fica em dúvida sobre precisar ou não declarar, pagar imposto de renda. Essas questões aí são de todos os brasileiros, por isso nesse vídeo você vai ficar sabendo quem precisa entregar a declaração e quem não precisa. Muito bem, olha só, o imposto de renda pode ser cobrado automaticamente ou não. Quando a cobrança é automática, ela é chamada de retida na fonte. Então nesse caso você não precisa fazer nada, porque o imposto já é descontado da sua renda. Isso acontece em rendimentos como o seu salário, benefícios sociais, aposentadorias e até alguns investimentos considerados aí conservadores, como os de renda fixa, títulos do Tesouro Direto, CDBs, por exemplo. Mas há casos em que há cobrança de imposto de renda, mas é o contribuinte que precisa calcular o valor e depois fazer o pagamento. Isso acontece em muitos investimentos de renda variável, quem investe em ações, BDRs e fundos imobiliários, por exemplo. Contudo, essa cobrança ela é feita em cima do lucro, ou seja, você só paga o imposto quando você vende aquele ativo e obtém o lucro sobre aquele ativo. Então, pagar imposto tem diferença de declarar? Sim, pessoal. Pagar imposto de renda é diferente de declarar imposto de renda. Vamos ver? Olha só. Já deu para perceber, né, que existe aí uma diferença entre pagar imposto de renda e declarar imposto de renda. Declarar é avisar a Receita Federal o que você tem, renda, bens, investimentos. E você faz isso apenas uma vez por ano por meio da declaração de imposto de renda. Vocês estão entendendo? Agora, pagar imposto de renda é outra coisa. É quando você realmente coloca a mão no bolso, indiretamente, quando o imposto ele é retido na fonte, como eu já dei exemplos aqui no começo do vídeo, ou diretamente, quando você tem que calcular e pagar o imposto de renda. No caso, você faz a sua declaração, vou dar um exemplo aqui. E aí a declaração vem dizendo imposto a pagar. E aí você tem que, de fato, colocar a mão no bolso e quitar esse tributo com a Receita. Todos os brasileiros que têm carteira assinada, um bem ou algum investimento, eles pagam imposto de renda, mas nem todos precisam declarar. Olha só. Resumindo, você paga o imposto de renda quando realiza movimentações de dinheiro que tem a cobrança desse imposto. Então, você declara imposto de renda anualmente, no período determinado pela Receita Federal, se você cumprir alguns critérios que eu já vou te falar. Então, se nas contas da Receita houver uma constatação de que você pagou mais imposto do que você deveria, você recebe essa diferença, como é chamada aí restituição do imposto de renda. Agora, se por outro lado, você tiver pago menos imposto do que o devido, aí você deverá pagar o indicado na sua declaração. Como eu disse, a declaração vai vir ali escrito imposto a pagar. Agora, quem precisa declarar o imposto de renda? Vamos descobrir? Olha só, quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70. Então, analise as suas contas. Se você recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70, você deve declarar imposto de renda. Também, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Por exemplo, você recebeu uma indenização trabalhista, recebeu uma herança,
acima desse valor, deve declarar imposto de renda. Agora, se você obteve em qualquer mês ganho de capital, ou seja, lucro na venda de bens ou direitos, como eu já dei o exemplo aqui, investimentos, você deve declarar imposto de renda. Se você realizou venda em bolsas de valores de mercadorias, você deve declarar imposto de renda. Agora, se você optou pela isenção do imposto de renda sobre a renda incidente sobre o ganho de capital obtido na venda de imóveis residenciais, você também deve declarar imposto de renda. Se você teve posse ou propriedade até 31 de dezembro, leia-se de 2023, de bens e direitos no valor superior a R$300 mil, você também deve declarar imposto de renda. E, se você passou a ser residente no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023 e teve essa residência até o final do ano de 2023, você também deve declarar. E também quem obteve aí receita bruta anual de R$ 142.798,50 com atividade rural, ou a pessoa que pretenda aí compensar no ano calendário de 2023 ou posteriores prejuízos dos anos anteriores, também deve declarar imposto de renda, pessoal. Pois bem, então, quem não precisa entregar a declaração? Nós já conhecemos as pessoas que precisam declarar. E quem não precisa declarar? Ora, são todas aquelas que não se enquadram em nenhuma das situações que eu falei acima. Também, quem consta como dependente em declaração de outra pessoa, na qual já tenham sido informados seus rendimentos, seus bens, direitos, se você possui, você também não precisa declarar 2 vezes. Também, quem teve seus bens e direitos declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não seja maior que o limite em 31 de dezembro. Tá certo? Então, mesmo que não seja obrigada, qualquer pessoa pode enviar a declaração, desde que não conste em outra declaração como dependente. Por exemplo, uma pessoa que não é obrigada, mas teve imposto sobre a renda retido na fonte, pode enviar a declaração para obter a sua restituição. Certo, pessoal? Tá aí, então, a diferença entre declarar e pagar e quem deve declarar o imposto de renda. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Até mais e até o próximo vídeo.